O nosso vídeo de hoje é uma reflexão sobre a marcha para Exu, daí o título, Marcha de Exu, para onde? E essa reflexão se baseia, sobretudo, na primeira marcha para Exu, em algumas observações internas que eu fiz à época. Quando eu digo internas, em alguns grupos de reflexão, de diálogo, por vezes debate saudável, fraterno, sororal, e não para criar confusões, mas para melhorar a nossa convivência. Também faço uma abordagem aí com tabulações, com um método acadêmico, etc., na minha dissertação, na minha tese de doutorado, defendida agora em setembro na Universidade Paulista, no programa de pós-graduação em comunicação. Foi Exu que me deu, Exu Coaching e a Teologia da Prosperidade na Umbanda. O viés é acadêmico, os comentários nos grupos, os comentários internos, como eu disse, feitos no tempo da primeira marcha, não iam por esse caminho, não iam por esta metodologia, mas nem por isso foram menos profundos na sua simplicidade, na pequenez, digamos assim, das observações. Eu digo pequenez não com falsa humildade, mas como mesmo pequena contribuição. Então vamos lá. Gostaria também de esclarecer que as observações, elas não vão de encontro à experiência pessoal. Então, se alguém vai à marcha para Exu e se sente representado, sente que foi positiva a marcha, sente que dialoga com a sociedade, ok. Também não é um viés de disciplina mediúnica, não é? Não é um viés que discute fundamento, e nesse sentido não vou observar se há ou não incorporação. É um tema que pode sim ser discutido, com inúmeras nuances, com contra-argumentações. Sei que alguém até citará o Exu Seu Sete da Lira e participação no Carnaval, para defender incorporações na marcha. Outros vão criticar, mas não é a abordagem aqui. Também não é, evidentemente, deixar claro isso, uma abordagem moralizante. Eu me lembro de que durante a primeira marcha, muitos religiosos de terreiro se escandalizaram com a imagem de Pombogira com os seios à mostra, e isso é uma reflexão evidentemente moralista, desconsiderando o aspecto da feminilidade e da maternidade, né, dos seios, e insisto nessa ordem porque por vezes se respeita a maternidade, mas não a feminilidade, os seios como um dos símbolos da feminilidade, o que representa bem a lógica do patriarcado de que quando a mulher se torna mãe, ela deixa de ser mulher. Então, seios, maternidade, ok. Seios, feminilidade, não. Então, assim, é uma visão evidentemente patriarcal, machista, mas eu não estou discutindo aqui se é adequado ou não ter esse tipo de imagem, ter essa representação na marcha, porque as críticas que foram feitas, eu as observei, aquelas que eu vi, são de cunho moralista, patriarcal, machista. Então não foram abordagens sobre, de fato, representação das pombogiras e o que essas representações representam, digamos assim. Dito isso, realmente vamos lá. Bom, ir para as ruas é um direito constitucional, ir para as ruas é uma questão de representatividade. A escolha da Avenida Paulista como ponto de partida para a primeira marcha em 13 de agosto de 2023 é representativa, porque a Avenida Paulista, a despeito das questões bancárias, econômicas, financeiras, se assim quiserem, nessa ordem ou não, a Avenida Paulista é palco de manifestações, sejam elas libertárias, democráticas ou extremamente conservadoras e autoritárias. Então, é um espaço de chamamento, é um espaço de encontro, é um espaço que agrega, às vezes sim, às vezes não, evidentemente, né? Então, essa primeira marcha, que se irradiou a partir da Avenida Paulista,
O ponto, evidentemente, é simbólico. Outras cidades também fizeram a marcha, essa primeira marcha, né, porque eu estou me atendo um pouquinho a ela, e o objetivo, segundo os organizadores, era mostrar que Exu é do amor, né, afastando o orixá da ideia da associação com o diabo hebraico-cristão. Muito bem. Existem algumas situações, já de cara, que são as seguintes, e outras virão aqui ao longo da nossa conversa. A marcha para Exu, por muitos é considerada, inclusive por muitos religiosos de terreiro, uma espécie de sucedâneo, ou melhor dizendo, de cópia, de xerox, se quiserem, da marcha para Jesus, que foi organizado pela primeira vez no Brasil pelo apóstolo Estevão Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, não é? Em 93. Por sua vez, essa marcha foi baseada num evento de Londres de 1987, não é? Essa marcha para Jesus era marcada pelo fundamentalismo religioso e pelo alinhamento político com a extrema-direita. Será que isso também aconteceu com a marcha para Exu? Então nós entendemos que sim, porque parte dos organizadores é alinhada politicamente com a extrema-direita. É interessante notar que alguns participantes perceberam isso, digamos assim, nessa terceira marcha. E parte da imprensa até registrou isso e registrou da seguinte maneira, que há dissensões partidárias, quando na verdade não são partidárias, são ideológicas. Por que isso aconteceu? Vejam, quando eu vi a primeira vez o cartaz da primeira marcha, eu compartilhei sem ter lido detalhes. Depois eu fui ver algumas informações e falei, aqui há alguns itens a serem considerados que num primeiro momento, por empolgação, alegria, eu não considerei. Então, algumas pessoas certamente participaram das 3 marchas sem se darem conta de quem organiza. E de repente viram, caramba, mas eu não me sinto representado por tais segmentos, não é? Isso é importante que seja dito. Então, assim, nós já temos uma marcha que se organiza a partir de um modelo, chamemos assim, neopentecostal, ou o termo não é mais adequado, mas vamos usar evangélico. Segundo, a representatividade ideológica é a mesma desse segmento que persegue as religiões de terreiro. Então, isso precisa também ser visto como tantos outros aspectos, né? O cartaz de convocação da Marcha para Exu traz alguns aspectos identitários específicos, como pedir a doação de 1 quilo de alimento e o uso do traje preto e vermelho. Aqui nós podemos aprofundar mais sobre o cartaz, sobre outros elementos que aparecem, sobre as cores, sobre a própria questão de arrecadar alimentos e distribuí-los, compartilhá-los, mas eu também não vou me prender a isso para podermos pensar em outros aspectos, como este do slogan. Nunca foi sorte, sempre foi macumba. Esse slogan busca reabilitar o vocábulo e, portanto, a imagem da macumba, estigmatizada historicamente, bem como protagonizar a experiência magística, macumba, em oposição ao conceito aleatório de sorte. Em outras palavras, imagem e magia da macumba, chanceladas por Exu, indicam protagonismo, decisão, escolha de caminhos, ou seja, escolha de caminhos encruzilhadas. Aqui eu faço um pouco na minha tese, mas aprofundo um pouquinho mais a abordagem sobre os vocábulos imagem e magia, afinal é uma tese de comunicação, mas aqui, repito, o nosso vídeo não será nesse sentido. Aliás, abrindo parênteses, a questão acadêmica não precisa ser distante da realidade. Infelizmente, às vezes o vocabulário às vezes é distante da realidade também, assim como o jurídico, não o juridiquês, mas não precisa, não deve. Eu costumo dizer que não há nada mais prático do que a teoria, porque a teoria é formada a partir da observação e da vivência, da prática, portanto, né? Mas fecho parênteses para voltar ao nosso tema. Outro aspecto de identificação com movimentos neopentecostais e alguns cristãos de modo geral, inclusive católicos, é essa ideia de marcha, que lembra algo como militarização. Aliás, lembra algo como, não lembra, evoca militarização.
né, uma marcha militar, somos soldados de Cristo, então seríamos soldados de Exu, num sentido meio assim avassalador. Marchar é andar em linha reta, não é? E Exu é o senhor das encruzilhadas. E sendo o senhor das encruzilhadas, é o senhor das possibilidades. Exu não anda necessariamente em linha reta, pelo contrário, faz o erro virar acerto e o acerto virar erro. É o que nós precisamos entender dentro de um contexto da subversão, da perversão da ordem vigente, principalmente quando ela caduca, né? Do ponto de vista do espaço em si, Exu, o senhor das encruzilhadas, é retirado do seu principal ponto de força para marchar em linha reta, como observa o professor doutor Maurício Ribeiro da Silva, que é o meu orientador de doutorado e médium há mais de 20 anos na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, faço questão de dizer. Exu é abordado, né, como um coach que aponta caminho único, expresso em bordões exclusivistas e com caráter de panaceia, e não encruzilhada as possibilidades. Então, marcha para Exu, marcha em linha reta. Onde estão as possibilidades? Onde estão as encruzilhadas? Será que Exu marcha ou caminha com o seu povo? Será que Exu marcha ou abre os caminhos para que caminhemos com eles juntos, pisemos com os próprios pés? Outra questão a ser observada, dessa forma, com essa nomenclatura ou não, um pouco mais, um pouco menos no trato das questões, mas nós temos nas religiões de terreiro o chamado princípio da senioridade. O mais velho e o mais novo, ambos sendo respeitados, ambos tendo o seu valor, mas se respeitando, evidentemente, o tempo, não necessariamente ou não apenas a idade cronológica, mas o tempo do santo, como se diz popularmente. Eu sou um bandista candomblecista. No candomblé, por exemplo, eu tenho mais velhos que eu que não têm 30 anos de idade. Eu tenho 53, hoje em 2025. Meu pai na Umbanda é um ano mais novo que eu na idade cronológica e tem experiência de sacerdócio, de dirigência de terreiro há muito mais tempo. Então, o princípio da senioridade. O que nós encontramos? O mais velho como referência. Muito bem. O que nós temos na marcha para Exu? Aqueles que são os responsáveis primeiros são os influenciadores digitais, ou seja, aqueles que têm mais seguidores e não necessariamente os mais velhos. E nesse sentido, a minha tese faz uma tabulação dos perfis dos principais participantes da marcha, não é? É uma tabulação a qual eu agradeço ao professor mestre em comunicação Jorge Luiz da Hora de Jesus, que é candomblecista também, e que me ajudou nessa tabulação da pesquisa, e nós encontramos, sem citar a tabela, sem citar os números absolutos e as porcentagens, mas é interessante que, ao abordar a autodeclaração, nós temos, e nós só abordamos a primeira, porque algumas pessoas trazem 3 definições ou 2. Nós encontramos, em primeiro lugar, digamos assim, não tabulando, mas eu me apresento como influenciador ou como criador de conteúdo, enfim. Aí, se eu sou sacerdote, eu digo isso depois. Claro que há casos em que as pessoas se apresentam primeiro como sacerdotes e sacerdotisas. Repito, eu não estou aqui abordando a tabela toda, enfim, para não deixar o vídeo pesado em todos os sentidos. Quem quiser depois pode ler a minha tese no repositório da Universidade Paulista, Unip, e em breve será publicado como livro. Então observe, não é o mais velho que conduz esta marcha, é o influenciador digital, é aquele que tem mais seguidores, e os números demonstram isso, é uma pesquisa acadêmica, não é achismo, não é constatação, análise, levantamento e análise de dados. Outra informação que nós temos é que muitos desses que subiram no caminhão de som, digamos assim, de uma forma bem prática, são pessoas que fazem amarração, apresentam situações extremamente distorcidas e que vão ao encontro, ou seja, não vão de encontro, não contestam, mas reafirmam o senso comum sobre Exu, sobre Pombogira, que fazem o mal, que destroem, que são demoníacos, etc. e tal. A pensar. Sobre os perfis, haveria muito mais coisas para avaliar, repito, não estou aqui aprofundando, né, tá? Mas eu queria também dizer que
existe uma circunstância muito interessante que é o que eu chamo de superlativo, uma apresentação assim, uma autoapresentação superlativa, vou dizer de uma forma tranquila. Exemplo, há quem se apresente como o macumbeiro mais famoso do Brasil, a EQED mais famosa do Brasil. Então nós temos aqui uma espetacularização, nós temos aqui tudo voltado, embora seja na rua, né, seja presencial, nós temos muita coisa voltada para as mídias digitais, chamemos assim de modo bem amplo, porque inclusive são personagens, são pessoas que saem das mídias digitais para a rua e não o contrário. Então, por favor, analisem comigo, percebam. Eu repito, não tenho aqui a intenção de ir contra a marcha ou dizer não vá, ou não é legal, ou não foi essa terceira edição, ou não foi a segunda, ou não foi a primeira. Mas que nós tenhamos um olhar crítico e fraterno, evidentemente, não há por que não ser. Mas que não sejamos ingênuos, não é? Que nós tenhamos a perspicácia de Exu para tomarmos as nossas decisões. Não precisamos ser contrário a algo, podemos ser favorável a outras formas de organização. Nesse sentido, e antes de concluir, nós temos no nosso canal um vídeo questionando exatamente o hábito de se cantar pontos, né? O hábito de levar pontos cantados, inclusive com atabaques ou sem atabaques, não importa, no transporte público. Seria uma boa estratégia? Seria pegar a estratégia daquele que não nos respeita e também fazer os outros engolir, em vez de fazermos uma apresentação que leve ao respeito, à dignidade, a respeitar a nossa dignidade, a nossa autoafirmação. Então esse vídeo, dê uma olhadinha lá. Aliás, ele é o vídeo mais acessado do nosso canal, foi publicado em março deste ano. De modo geral, a marcha para Exu desloca o orixá ou a entidade, ambos, né? Porque tratamos aqui de ambos e de toda a nossa esquerda também, das religiões de terreiro de modo geral, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Jurema, não importa, de seu protagonismo para o papel de coach influenciador digital, ou ainda a serviço de coaches influenciadores digitais. Acrescento também, o compromisso, já disse isso, mas quero acrescentar, o compromisso com os criadores de conteúdo, com o maior número de seguidores em redes sociais, também se evidencia na fluidez político-ideológica do evento, uma vez que o principal organizador e alguns participantes se alinham com a chamada extrema-direita, tradicionalmente conflitante com e perseguidora histórica das religiões de terreiro. Nesse sentido, destacam-se, dentre outros, aqui eu falo da primeira marcha, mas muito do que eu falo se aplica também à segunda e à terceira. Jonatas Pires e Capitão Silva Rosa, este último candidato a deputado federal em 2022, apoiando a tentativa de reeleição do então presidente Jair Bolsonaro e a eleição de Tarcísio de Freitas para o governo do estado de São Paulo. Um último item a acrescentar de tantos, aqui de forma num bate-papo, de maneira informal, é que existe um conceito chamado monolatria. Monolatria, eu abordo isso na minha tese, e não só na Marcha de Exu, mas também na análise de fenômenos comunicacionais nas mídias digitais. O monoteísmo reconhece-se uma divindade. Politeísmo reconhecem-se várias divindades. Monolatria reconhecem-se várias divindades, mas se elege uma, por interesses específicos, não é? Então nós temos isso, inclusive, no universo dos judeus, no universo hebraico, por quê? Digamos assim, de forma simples, né? Havia vários deuses tribais, o texto bíblico, inclusive, o cita, não é apenas um. Havia vários deuses tribais e um deles foi eleito, massacrando os demais, que é Javé. Javé, inclusive, que tinha uma consorte, ou seja, uma esposa chamada Asherá, objeto de estudos da minha querida professora doutora Angela Natel, uma amiga muito grande, uma irmã. E esta deusa foi invisibilizada, não vou dizer apagada, porque há marcas sobre ela, há invisibilização e também apagamentos, claro, e a Angela estuda isso muito bem, na questão da arqueologia, da linguagem, etc, etc, linguagem escrita, Bíblia, textos, referências, enfim. Então elegeu-se Javé e apagaram-se os demais. A marcha para Exu, dentre tantos movimentos que eu estudo, tantas ações, tantos fenômenos comunicacionais, ela elege Exu como única referência e apaga as demais.
Isso eu também estudo há anos e comprovo com tabelas, com buscas no próprio Google, observando o quanto se privilegia Exu como se não existisse Oxalá, não existisse Oxum, não existisse esse grande panteão, tanto de divindades quanto de entidades, boiadeiros, cangaceiros, baianos, e que nos orientam e que nos guardam e que representam a diversidade, a pluralidade da espiritualidade das religiões de terreiro, das religiões afro-indígenas, se assim quiserem, ou afro-ameríndias. Que Exu, grande comunicador, nos facilite o diálogo, nos abra os caminhos, Senhor das encruzilhadas dos caminhos, para que caminhemos. O grande trickster, o grande brincalhão, nos ajude a brincar, a ter leveza, a rir de nós mesmos, a rir dos desmandos do mundo, para que possamos recriar esse mundo, fazer dos erros acertos, e quando os acertos virarem erros, percebermos, né, que nós percebamos se realmente eram erros ou se havia aqui uma cristalização, uma dogmatização da vida. Abraço, gratidão e axé.